Glória a Deus. Você está feliz? Está com frio? Espero que o frio seja só físico, né? Não espiritual, amém? Porque hoje o Senhor vai tratar conosco. Deus trata conosco porque Ele quer o nosso bem. Amém? Então eu já convido você a abrir a sua Bíblia para a gente começar. Em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Amados, eu sei que aqui tem pessoas que conhecem Jesus há muitos anos, tem pessoas que conhecem Jesus há poucos anos, e tem pessoas que conhecem a Jesus há meses. Mas você é privilegiado por você estar caminhando com o Senhor. O Senhor te tirou de um lugar onde você não conseguia enxergar nada, onde você andava sem destino, onde você andava sem visão, e te trouxe para a luz, que é Jesus, para que você venha enxergar e venha entender as coisas, não mais com os olhos naturais, mas que você venha ter entendimento espiritual. O problema é que nós hoje estamos muito assim, como espectadores. O Senhor ministrou comigo uma palavra, e enquanto eu estava vindo para cá, o Senhor me disse assim, que nós, a igreja do Senhor, nós estamos como aqueles que ficam assistindo a tudo acontecer. E o Senhor não quer te ver assistindo, o Senhor quer te ver participando. Eu não sei aqui quantos gostam de assistir um jogo de futebol. Eu não sou acostumada a assistir jogo de futebol, eu não curto isso. Mas quando é jogo de Copa do Mundo, eu assisto, porque eu acho legal. Eu acho que a gente que é brasileira, a gente tem que torcer para o Brasil. E daí eu assisto, e daí me veio essa imagem na minha mente. A gente sentado no sofá e assistindo aqueles homens correndo atrás da bola. E a bola vai para o campo do adversário e vem para o nosso campo. E a gente fica lá na torcida, para que a bola entre na trave do adversário e a gente possa comemorar o gol. E daí o Espírito Santo ministrava isso dentro de mim. Que muitos de nós, filhos de Deus, porque você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você não é uma pessoa abandonada, discriminada. Não, você é filho de Deus. Só que muitos de nós estamos assim, acomodados, assistindo as coisas acontecer e apenas olhando a bola ir no campo do adversário e a bola voltar para o nosso campo. Mas nós precisamos entender que se o Senhor nos chamou, se o Senhor nos tirou de um lugar onde a gente não enxergava um palmo à nossa frente, agora Ele quer nos dar visão, Ele quer nos fazer entender as coisas, porque Ele quer nos capacitar e nos municiar para vivermos esse tempo de guerra que nós estamos vivendo. Porque Deus está agindo na terra. Por mais que a gente vê que o espírito do engano está tomando conta da terra, está tomando conta da mente das pessoas, está tentando tomar conta até mesmo da mente dos filhos de Deus. O espírito do engano está agindo como ele nunca agiu antes. Só que Deus também está agindo. E Deus é mais poderoso que o inimigo. Só que a diferença é que Deus, Ele age de acordo com a nossa permissão. Porque Deus, Ele não vai fazer nada na sua vida sem a sua permissão. Deus fica esperando uma atitude sua. Deus fica esperando você falar assim, não, eu vou me levantar. Eu vou lá fazer parte do exército. Porque você, eu não sei quantas aqui é mãe de menino, mas eu tenho um filho, e o ano que vem ele vai ter que se alistar. Só que ele não tem escolha.
ele é obrigado a se alistar. Se ele vai prestar o tiro ou se ele não vai prestar o tiro, aí é outra coisa. Mas ele é obrigado a se alistar. E eu vejo que nós cristãos também temos que entender isso. Nós somos obrigados a se alistar. Nós temos que fazer parte do exército. Nós precisamos entender que não dá mais para a gente ficar assistindo as coisas acontecer. Porque o tempo está se acabando. Quantas oportunidades você já perdeu na sua vida e quantas mais você vai perder? O Senhor, Ele tem tanta coisa para fazer através da sua vida. E sabe o que eu vejo? Eu vejo que muitos de nós não conseguem enxergar isso em nós. A gente se sente assim, um mero telespectador, um mero assistente. A gente acha que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem poder para nada. A gente não tem mesmo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida, é para causar algo nessa terra. Então, nós podemos causar algo nessa terra, nós podemos causar algo na nossa cidade, nós podemos causar algo na nossa família, nós podemos causar algo na nossa na empresa que trabalhamos, nós podemos causar algo na política, nós podemos causar algo na justiça brasileira, porque todos dizem que a justiça não funciona. Mas se tem uma justiça que funciona, é a justiça do nosso Pai. Essa justiça funciona, e ela não tarda, ela não falha. Ela acontece na hora certa. Amém? Então vamos lá. Gálatas 5:1 diz assim: firmemo-nos, portanto, na liberdade com que Cristo nos libertou. E não nos submetamos outra vez ao jugo de escravidão. Irmãos, a partir do momento que você resolveu aceitar Jesus, você conheceu o caminho para sair da escravidão. Foi colocado na tua mão uma chave para que abrisse as cadeias da sua vida. E muitas pessoas conseguiram abrir essas portas, só que não reagiram. Deus hoje, enquanto eu estava escrevendo a palavra, que eu já tinha essa palavra no meu coração, e daí enquanto eu estava colocando ela no papel, para mim não me perder, o Senhor falava isso para mim. Que nós precisamos reagir. Reagir. Falta reação para nós, os filhos de Deus. Nós não reagimos mais. Nós vamos deixando que esse tempo onde o engano se estabeleceu na terra, esse tempo onde o engano tem influenciado todas as coisas que são da terra, a gente não perdeu nossa reação. E o que é reagir? Eu falava isso para Deus, mas como que eu vou explicar isso para o povo? E o Senhor falava assim, que o que é reagir? É você agir de novo. Você tentou uma vez, não conseguiu? Tenta de novo. Age de novo. Por que você quer desistir? Por que você quer parar? Porque você acha que você não vai conseguir? Nós precisamos sair desse estado que nós nos colocamos, que nós achamos que é mais fácil viver assim, acomodado, sem reagir, sem ter uma ação, sem fazer parte do exército, sem se alistar. Não dá para viver mais assim, queridos. Não dá para viver mais assim. Porque as coisas da terra estão sendo abaladas. A terra está sendo abalada. E se a gente não se posicionar em Deus, se a gente não assumir o nosso lugar de filho, se a gente não tomar o lugar que é nosso, a gente vai ser abalado junto com a terra. A gente conheceu a liberdade e a gente vai perder essa liberdade.
E o Senhor não te escolheu, não te chamou para que você vivesse trancado dentro de uma gaiola. O Senhor não quer te ver como presa do inferno. Sabe como eu intitulei essa mensagem? Uma pessoa insuportável para Satanás. Como que nós somos? Nós incomodamos ou nós estamos sendo incomodados? É para você refletir. Como tem sido a sua vida nesses dias em que a terra está sendo abalada, em que o espírito do engano está tomando conta da política, está tomando conta das mídias, está tomando conta da cultura, está tomando conta dos negócios, está tomando conta de tudo. Como tem sido a sua vida diante de tudo isso? Você tem se sentido que você faz parte de um reino onde você foi alistado por Deus e você não pode desistir? Ou você está abrindo mão muito fácil das coisas que o Senhor tem falado com você? Sabe o que Deus falou para mim? E isso é triste, dá vontade de chorar. Que nós temos tanto conhecimento espiritual, que nós estamos ouvindo tanto do Senhor. E o que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento? O que nós estamos fazendo com tudo que nós temos ouvido do Senhor? Olha aqui, que bênção que é você fazer parte, ou fazer parte do Ministério Apostólico Shalom. Quanta coisa a gente aprende, quanto ensinamento, quanta coisa você entendeu através de tudo que você ouve aqui na igreja. Mas eu te pergunto, o que você tem feito com tudo isso que você tem aprendido? Você tem entrado por um ouvido e saído por outro? Ou você tem anotado no seu caderninho e tem ficado lá no seu caderno de anotação? Amados, nós precisamos agir de acordo com a palavra. Porque se nós não agirmos de acordo com a palavra, nós vamos ser pegos também pelo espírito do engano. E nós vamos voltar a ser presas do inferno. E Deus não te chamou, não te levantou nessa terra para você viver preso. Nós somos os remanescentes. Nós fomos chamados para ser os remanescentes, aqueles que vão ficar. Nós vamos ver as coisas serem abaladas, nós vamos ver as coisas caírem, mas nós vamos permanecer em nome de Jesus. Sabe o que eu vejo? Eu vejo assim que Deus nessa noite, Ele quer nos segurar pela mão e fazer assim, acorda. Deus quer dar um chacoalhão na gente, mas com amor. Quem aqui nunca chacoalhou o filho? Não é verdade? Às vezes a gente pega o filho assim, entende? Não é desse jeito. Mas você não faz isso com agressão. Você não faz isso com violência. Você faz isso com amor. E é assim que Deus está querendo fazer com a gente. Fazer que a gente entenda. Entenda. Mas eu te pergunto, como tem sido as coisas lá no seu lar? Como você tem vivido com você mesmo? Você tem se suportado? Porque às vezes nem a gente se suporta. Né? Às vezes a gente que é mulher, quando a gente está naqueles dias abençoado, que só mulher sabe o que é isso, às vezes a gente fica meio insuportável. Mas como que o inimigo nos vê? Quando a gente acorda, como que o diabo nos vê? Será que ele pensa assim, já acordou aquela boca abençoada lá, agora eu não vou poder agir. O inimigo fala assim, oba, agora eu vou lá fazer festa. Gente, a gente precisa se despertar, porque o mundo espiritual, ele existe, ele é real. Se a gente pudesse enxergar o que está acontecendo à nossa volta, enquanto a gente está dentro da igreja ouvindo uma palavra, a gente iria ser outra pessoa.
Mas não, é mais fácil a gente ficar acomodado. É mais fácil a gente não assumir a nossa autoridade espiritual. A partir do momento que você aceita Jesus, que você começa a viver a vida com Jesus, você é uma pessoa que tem autoridade. Só que muitas pessoas nem sabem o que é autoridade. Muitas pessoas não estão interessadas em ter autoridade. Porque a pessoa está vivendo ainda aquele estado de menino, que quer sempre receber. Deus, me dá a benção tal, a benção tal, a benção tal, a benção tal. Até quando você vai ficar vivendo de bênção em bênção, de bênção em bênção? Não, amados. Precisamos resgatar a autoridade que temos. Precisamos entender as coisas espirituais. Por quê? Porque maldição é algo que é real, que ela existe. E muitas vezes nós herdamos maldições, sim. E quem quebra essa maldição? Somos nós mesmos. Por quê? Quando nós temos autoridade. Mas por que não temos autoridade? Porque não estamos vivendo aquilo que nós estamos aprendendo. Estamos cheios de ensinamento, cheios de conhecimento, mas prática, precisamos praticar o que o Senhor tem nos ensinado. Dá um cutucãozinho de leve no irmão que está ao seu lado e fala para ele, fala, amado, precisamos praticar o que o Senhor tem falado. É muito sério isso. Eu confesso para vocês que eu me estremeci conforme o Senhor foi falando comigo. Mas nós precisamos levar um choque de realidade, porque senão a gente não muda. Se a gente não leva um choque, a gente acha que tudo é normal. A gente vai só abrindo brechas, só abrindo brechas. E daí a gente não entende por que a vida do ímpio é melhor que a nossa. E fica se comparando com o ímpio. Fala, ai, mas por que meu vizinho conseguiu comprar o carro do ano? E ele nem é dizimista, ele nem vai na igreja. E eu que vou na igreja? Amados, nós não temos que nos medir pelas pessoas. Nós temos que nos entregar a Deus. Nós temos que reagir. Reagir. Repita assim comigo. Eu tenho que reagir. Reagir. Se não esquecer mais isso, hein? Abra sua Bíblia comigo em Jó, capítulo de número 42. Vamos ver se teve homens na Bíblia que viveu situações difíceis e conseguiu enfrentar situações difíceis. Jó. Quem não conhece a história de Jó? Jó 42, versículo de número 2. Diz assim: eu sei que tudo podes fazer. Eu sei que tu podes fazer qualquer coisa, e que nenhum pensamento pode lhe ser impedido. Quem é este que esconde o conselho sem conhecimento? Por isso, proferiu que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, as quais eu não sabia. Ouve, te suplico, e eu falarei. Exigirei de ti, e tu declara-te a mim. Eu tinha ouvido de ti com os ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Olha que coisa tremenda que Jó disse aqui. Que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus porque ele viu a Deus.
E eu te pergunto, você quer ver a Deus? Ou você quer conhecer a Deus só por aquilo que você escuta aqui na igreja? Não, você pode ter mais de Deus na sua vida. Mas daí você pode falar assim, mas pastora, é que a senhora não sabe da minha história. As coisas para mim é difícil. Nossa, eu nem tenho tempo. Ai, tudo parece que é contra mim. Quem foi Jó? Jó foi um homem que ele foi experimentado em dores. Ele passou por provações. Ele foi marcado. Mas ele não saiu da posição. Jó, ele não se permitiu ser influenciado pelos amigos. Ele não se permitiu ser influenciado nem pela esposa. E se você abrir a sua Bíblia em Jó capítulo 1, eu não vou abrir, mas se você abrir lá em capítulo 1, versículo de número 8, conta a Bíblia que Satanás, no capítulo 1, ele estava rodeando a terra. E daí, Deus vira para ele e fala assim, você viu meu servo Jó? Como ele é íntegro, correto, justo. E Deus, como o Senhor nos vê? Como que Deus nos vê? Será que Deus pode falar isso de nós? Que nós somos íntegros, corretos? Amados, nós precisamos começar a ser. Nós que somos cristãos, nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser corretos. Nós precisamos começar a ser justos, a praticar a justiça. Não dá mais para a gente ser meia boca. A gente precisa pular para o barco certo. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos com um pé lá e um pé aqui. Até quando você vai ficar com o pé em duas canoas? Cuidado. Porque uma hora você pode cair no mar e afundar. Você precisa escolher qual caminho você quer seguir. E o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando para você entrar nesse caminho, andar nesse caminho. Viver nesse caminho. É você que tem que incomodar Satanás. Não é Satanás que tem que incomodar a sua vida. Não é Satanás que tem autoridade na sua casa. É você que tem autoridade dentro da sua casa. É isso que nós precisamos entender, que quando nós andamos com Deus, quando nós praticamos a justiça, quando nós somos íntegros, o Senhor nos dá autoridade e o mal não vai nos vencer. É nós que vamos vencer o mal. Não adianta, amados, nós termos Bíblia. Não adianta nós conhecermos versículos da Bíblia. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia. O Deus que declarou essa palavra. Não adianta. A Bíblia dentro da sua casa, ela não vai mudar situação nenhuma. A Bíblia não é nosso amuleto. Apocalipse diz que Jesus, ele é a própria palavra. Então a palavra é Jesus. Cada vez que nós declaramos essa palavra, ela tem poder de transformação, mas desde que nós andemos com Deus, desde que nós desejamos ser justos. Para de abrir mão do que Deus te deu. Para de abrir mão do que Deus tem colocado nas tuas mãos. Deus, ele não procura pessoas perfeitas, ele procura pessoas leais. Jó foi um homem leal. Por quê? Quer mais luta que Jó passou na vida dele? Ele era rico, ele tinha bens, ele perdeu todos os bens dele. Ele perdeu os filhos. Os amigos dele, tiravam sarro dele porque ele ficou doente.
Mas mesmo assim, ele permaneceu leal. E a gente? Quando as coisas não estão funcionando da maneira que a gente gostaria que funcionasse, qual é a primeira coisa que a gente faz? Para de orar. Eu não vou orar mais, porque eu falo com Deus, Deus não me responde. Eu não vou mais na igreja, porque faz 50 anos que eu estou indo na igreja, e ó, a minha vida, parece que as coisas não estão saindo do jeito que eu quero. Mas será que o jeito que você quer é o que Deus tem para você? Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. E aquilo que você tem pedido para Deus e não acontece é porque não é da vontade de Deus para você. Porque Deus conhece o seu amanhã. Nós conhecemos somente o nosso hoje. Deus não, Deus conhece o nosso amanhã. Deus sabe o que vai acontecer no nosso amanhã. Que isso que você está pedindo não pode ser bênção hoje, mas amanhã não vai ser. E Deus quer te poupar. E daí, porque as coisas não acontecem da sua maneira, a gente se aborrece com Deus. Então, pastora, nós temos que ser perfeitos. Não estou falando isso. Porque perfeito só foi Jesus Cristo. Nós somos seres humanos imperfeitos. Deus não está procurando perfeição, mas Deus está procurando pessoas que desejem andar com Ele, mesmo com defeito, mesmo errando, mas querendo acertar, porque nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo certo. Mas sabe o que Deus espera de nós? Arrependimento. Tem muitas pessoas que às vezes procuram a gente que é pastor e fala assim: pastor, eu preciso de uma oração de libertação, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquele outro. Sabe qual é a maior oração de libertação que existe? É o arrependimento. Porque quando a gente se arrepende, o diabo perde a legalidade que ele tem na nossa vida. E o diabo, amados, ele age por legalidade. Tem muita coisa que ele toca na nossa vida, mas não é porque ele armou um plano para tocar na sua vida. Não, é porque você entregou nas mãos deles. Você deu legalidade. O diabo só vai agir na sua vida à medida que você der espaço para que ele haja. É por isso que quando eu estava preparando essa ministração, o Senhor falou comigo isso, que nós temos que ser insuportáveis para o diabo. Nós temos que cortar as legalidades, fechar as brechas. E como que nós fazemos isso? Com arrependimento. Só que muitas vezes, a gente está com o coração tão endurecido, que a gente acaba achando que as coisas que o mundo diz não está tão errado assim. A gente não valoriza mais as verdades de Deus. A gente não prioriza mais o que Deus quer de nós. E daí o coração da gente vai se endurecendo. E daí a gente vai fazendo as coisas e a gente não vai percebendo que a gente precisa de arrependimento. E como que nós vamos ser libertos sem arrependimento? Pode ser quem for que ore por você. Eu posso fazer a oração que for por você, expulsando o que for da sua vida. Se você não tiver um coração arrependido, o demônio sai da sua vida, mas ele vai entrar de novo. Porque tem legalidade. E como nós precisamos entender que nos dias de hoje é necessário quebrarmos as legalidades, porque o diabo só vai fazer aquilo que nós permitir ele fazer. E por que nós permitimos? Porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. Nós não estamos reagindo. Nós estamos só assistindo. Você consegue entender a seriedade do que o Senhor está querendo conosco nessa noite? O Senhor está querendo nos realinhar espiritualmente.
Nós não podemos mais viver desse jeito. Parece que é loucura tudo isso. Mas não é loucura. Porque o diabo, ele entrou no mundo através do pecado. E o diabo age na nossa vida através do pecado. Pecado todos nós temos. Nós vamos pecar todos os dias. Mas assim como ele foi, na passagem de Jó, rodear a terra, e foi diante de Deus, mostrar para Deus quem era a humanidade, ele faz isso todos os dias. Todos os dias o diabo chega diante de Deus e quer pegar aquilo que é nosso. E muitas vezes ele pega por causa da legalidade. O diabo, ele conhece a autoridade de Deus. Ele não age fora da autoridade. Somos nós, que somos os filhos de Deus, que não conseguimos entender essa autoridade. Somos nós, os filhos de Deus, que não agimos de acordo com aquilo que é legal. Jó, ele era um homem reto. E nós? Será que nós somos retos? Ou será que a nossa vida é cheia de curvas? Não é verdade? Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida. Mas por que está acontecendo? Será que não tem uma curva ali no meio do caminho que precisa ser mudada? Ser reto é andar corretamente. O que é andar corretamente? É você estar andando em direção a algo. E as pessoas que dão legalidade, elas não andam em direção a algo. Elas começam na direção a algo, só que depois ela cai de um lado, ou ela cai do outro lado. E daí ela acaba não percebendo. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer tirar as vendas dos seus olhos, para que você perceba que quando você estiver indo em linha reta, e você cair um pouco de um lado, você cair um pouco do outro lado, você saia do lado errado e continue caminhando na linha reta, que é o caminho do reino do Senhor. Irmãos, o que é errado vai ser sempre errado. E o que é certo vai ser sempre certo. O que é justo vai ser sempre justo. E o que é injusto vai ser sempre injusto. Quando nós estamos errados, o nosso coração queima. Porque nós fomos despertados a andar na luz. Por mais que a gente queira andar na escuridão, a gente não consegue. Não é verdade? Você não concorda? Que muitas vezes você está fazendo alguma coisa que não é da vontade de Deus, aquilo que você está fazendo, e daí você tenta se enganar. Você fala, não, mas é por uma boa causa, acho que Deus está no negócio. Mas dentro de você, o seu coração está queimando. O seu coração está queimando. E você está insistindo. Cuidado, porque o nosso coração é guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus está lá dentro do nosso coração. E ele muitas vezes está apertando a campainha. E você não está entendendo. Às vezes você está querendo fazer um negócio, e você ora, parece que Deus não está te dando resposta. Parece que você orou, e Deus não veio com a resposta. Mas, lá no fundo do seu coração, você sabe que não é para você fazer. Então, entenda. O que é certo, é certo. Nós precisamos viver debaixo dos princípios de Deus. Não tem como. Porque senão nós vamos estar dando legalidades para que o diabo venha nos prender novamente. Existe existe uma frase que algumas pessoas falam assim: eu sou batizado,
Então, eu estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Se você tiver legalidade, se você não fechar as brechas da sua vida, você não vai ser salvo, não, porque você é batizado, porque você conheceu Jesus, porque você recebeu o Espírito Santo. A Bíblia fala assim, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amados, nós precisamos entender que Deus está tão perto de nós, tão perto. Deus é até palpável muitas vezes na nossa vida. Esse é o tempo de nós vivermos os grandes milagres. Esse é o tempo do sobrenatural se manifestar na nossa vida. Não tenha medo, não tenha medo. Deus está perto de você. Deus não está te acusando, Ele não está te condenando. Não, Deus está falando para você que Ele está te dando novas oportunidades. Deus está querendo tirar a venda dos seus olhos. Deus quer que você discirna o espírito do engano que tenta contra a nossa vida. Você consegue entender isso como é sério? E daí lá em Jó capítulo 42, se você pular lá para o versículo de número 12, olha o que acontece com a pessoa que é fiel, que é leal a Deus, que tem o coração arrependido. Olha o que acontece com ela. Versículo 12 diz assim: assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó, mais do que o seu começo, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas, e ele também teve filhos, ele teve 7 filhos e 3 filhas. Olha o que a Bíblia está falando, que o último estado de Jó foi maior, foi melhor do que o começo, do que o primeiro estado, que ele perdeu tudo. Você precisa entender que às vezes, nem que for para a gente perder alguma coisa, por causa de Deus, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Porque Deus vai nos recompensar, porque Deus é justo. Ou você acha que Ele vai tirar alguma coisa de você e não vai te dar 10 vezes mais isso que Ele te tirou? Não tenha medo. Se Deus está te mostrando que algo não está certo, não tenha acordo, não entre em acordo, não deixe isso fazer parte da sua vida. Porque se você abrir mão por amor a Deus, Deus vai te dar uma recompensa. E a recompensa é muito maior do que aquilo que você perdeu. Mas nós temos medo de perder as coisas. Nós temos medo. Você reparou? Nós só não temos medo de desagradar a Deus. Não é verdade? A gente nunca pensa assim, ai, mas como será que Deus está me vendo, vivendo isso, fazendo isso que eu estou fazendo? Você não pensa que um dia nós vamos ter que dar conta da nossa vida a Deus? Que nada está oculto diante de Deus? Tem coisas que você sente que ninguém sabe que você sente, mas Deus sabe que você está sentindo. Tem coisas que você vive que ninguém sabe que você vive. Ninguém sabe como é difícil o seu dia a dia. Ninguém sabe a luta que você enfrenta lá no seu trabalho. Ninguém sabe como é duro muitas vezes ser uma pessoa sozinha, que não tem ninguém para conversar, para você poder pôr para fora as suas dores. Mas Deus sabe. E Deus está perto de você. Muito mais perto do que você possa imaginar. Mas a dureza do coração da gente, muitas vezes, não nos permite ver Deus perto da gente. Às vezes, os nossos caminhos, por eles ter pendido um pouco por um lado, que não é da vontade de Deus, a gente não consegue enxergar que Deus está perto da gente, falando, filha, eu não desisti de você. Filho, tem saída para você, tem solução para você. Eu posso ouvir um glória a Deus? Vocês estão com uma cara de assustados, irmãos.
Mas a gente precisa levar um choque de realidade. Amém? Não fica bravo com a pastora, não. Abre a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6, que eu quero mostrar mais um homem que conseguiu fazer a vontade de Deus. Porque, às vezes, a gente falando é uma coisa, mas daí você pode falar assim, falar é fácil. Eu queria ver você no meu lugar, você viver o que eu estou vivendo. Eu queria ver você abrir mão do que eu tenho que abrir mão, se você faria isso. Às vezes a gente acha assim que a nossa escolha é a escolha mais difícil, a nossa luta é a luta mais difícil, que não tem jeito. Não é que eu erro porque eu quero, é que não tem jeito, não tem saída. Mas vamos ver como tiveram homens que conseguiram, mesmo sendo humano, mesmo estando num mundo corrompido, conseguiram. Jó foi um. Agora eu quero falar sobre Noé. Noé também foi um homem que andou com Deus. Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 5 diz assim: E Deus viu a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem quanto o animal, e a coisa rastejante e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E essas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. Olha só. Deus diz aqui que ele se arrependeu de ter criado o homem. Por que Deus fala isso? Porque Deus é justo. E Deus, ele vê todas as coisas e ele vai julgar todas as coisas. Deus, ele conhece a intenção do coração de todo ser humano. E Deus tem visto o que nós estamos vivendo nesses dias. E uma hora Deus também vai pôr um fim nisso tudo. Isso não tem como, porque Deus é justo. Deus é justo. E sabe que eu entendo? Que mesmo diante de tanta injustiça, diante do engano, diante de tudo que nós estamos vivendo, Deus tem o controle de tudo. Deus está no controle das coisas. Noé foi um homem justo, perfeito, e olha o que a Bíblia diz, que ele andava com Deus. Ele andava na contramão daquele mundo que ele viveu. Porque aquela época de Noé era muito pior do que aqui. Se você for estudar a história mesmo sobre essa época de Noé, você vai ver coisas assim horrendas, que não dá nem para falar o que era a humanidade naquela época. As coisas absurdas que os homens faziam. Que a nossa geração, por mais corrompida que está, mas ainda não chegou nesse ponto. Dos homens serem que nem animais. Que matavam, estupravam, abusavam. Os homens não criam em Deus. Mas tinha um homem que andava com Deus. E esse homem era Noé. Noé andou com Deus. E Deus te convida nessa noite a andar com Ele. Amém? Nós temos que andar com Ele. Então eu quero que você venha entender que Noé, ele era homem igual a gente. Um ser humano que vivia num mundo corrompido, num mundo onde não tinha valores,
num mundo cheio de injustiça, cheio de pessoas desumanas, mas mesmo assim ele achou graça aos olhos de Deus. Mesmo assim ele conseguia andar na contramão, mesmo assim ele andou com Deus. Você entende? E daí vamos entender como que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então, por que Noé achou graça aos olhos de Deus? Porque ele era diferente. Ele tinha valores, ele tinha princípios, ele andava na contramão. Ele fazia parte daquelas pessoas que eram os criticados, os rejeitados, os excluídos. E sabe o que eu entendo? Que Deus tem um algo a mais com pessoas assim. Deus tem um algo a mais com aquelas pessoas que são as criticadas, as rejeitadas, as excluídas. Deus olha para aquela pessoa com um olhar diferente. Olha Davi. Davi, a Bíblia fala que ele foi esquecido até pela família dele. O dia que Samuel foi na casa do pai dele para ungir ele, porque Deus tinha mandado ele ir até lá, ele chega na casa do pai dele, nem o pai dele, nem os irmãos dele, chamou ele para participar. Porque eles nem lembravam de Davi. E o que Deus fez com Davi? Tirou ele, a Bíblia fala, por detrás das malhadas, e colocou ele como rei em Israel. Porque Deus olha para os rejeitados, para os excluídos. Deus olha. Davi, certa vez a Bíblia conta que o exército de Israel estava todos prontos para atacar um gigante chamado Golias, mas ninguém tinha coragem de ir contra o gigante. E Davi foi lá só levar comida para os irmãos. E chegando lá, os irmãos todos, morrendo de medo, falaram: o que você está fazendo aqui? Você deixou aquelas poucas ovelhas que você tem para vir aqui xeretar? O que você quer xeretar aqui? Ele falou: nossa, eu só vim trazer comida para você e você me trata assim? De repente, o gigante aparece na frente de Davi e começa a ofender o Deus Todo-Poderoso, soberano. E Davi olha para o irmão dele, para os outros que faziam parte do exército, e falou assim: quem é esse incircunciso que está afrontando o Deus de Israel, o nosso Deus, o Todo-Poderoso? Como que ele pode falar contra Deus? E todo mundo: Davi, fica quieto, olha o tamanho dele. Mas Davi não teve medo. E o que aconteceu? Quem venceu a batalha? Davi ou o gigante? Por quê? Porque ele andava com Deus. Talvez muitos gigantes tenham aparecido na sua frente e você tem ficado parado, paralisado. Mas você não tem o que temer. Olha só, quer outra pessoa que foi diferente? Moisés. A Bíblia fala assim que Moisés era gago. E Deus chamou ele, um homem que estava se escondendo, porque ele foi criado pela filha de Faraó, e chegou um dia que ele cometeu um erro e ele teve que fugir, se esconder. E Deus aparece para ele e fala assim: você vai ser o libertador de um povo. Ele falou assim: Deus, mas eu não sei falar, eu sou gago. Deus falou: mas eu te escolhi. E Abraão, então? Deus chamou Abraão para ser pai de multidões. E Abraão não podia gerar filhos. Mas, o que Deus falou? Não, eu quero algo com você. E falou para Abraão: sai da sua terra, da terra da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão deixou tudo que ele tinha e obedeceu a Deus. E Deus honrou Abraão. Deu um filho a ele. E o que acontece? Deus chega um dia para Abraão e fala assim: Abraão, sacrifica o seu filho para mim. E o que Abraão fez? Falou: sim, Senhor, se o Senhor quer, eu vou te dar o meu único filho.
E Abraão estava disposto a sacrificar o filho dele por amor a Deus. Então, nós precisamos entender que andar com Deus é muito mais do que nós estarmos presentes na igreja. Andar com Deus é muito mais do que nós conhecermos a Bíblia. Andar com Deus é nós sermos praticantes da vontade de Deus. É nós andarmos na contramão, mesmo que nos critiquem, mesmo que nos excluam, mesmo que a gente perca, a gente tem que andar com Deus. Amém? Segunda coisa que eu entendo, que fez com que Noé chamasse a atenção de Deus, achasse graça aos olhos de Deus. A Bíblia diz que Deus aparece para Noé e fala para ele, constrói uma arca. Isso está lá no versículo 13 e 14. Eu nem vou ler, porque você conhece a história. Mas Deus aparece para Noé e fala assim, constrói uma arca, porque eu vou enviar um dilúvio sobre a terra. Detalhe, Noé, ele não era engenheiro. E aquela época de Noé, nunca tinha chovido na terra. Aquela época, subia um orvalho do chão para molhar as flores. Nunca tinha caído água do céu. Então, Noé nem tinha noção o que é que Deus ia fazer. Mas, o que eu entendo? Que Noé ouviu o que Deus falou. Parecia loucura, porque ele não conhecia aquilo que Deus estava falando. Mas Deus falou, está falado. E daí eu te pergunto, quantas coisas que Deus fala para você, que aos seus olhos parece loucura, e você recua. Porque você fala, não, isso não é para mim. Não, eu não tenho essa capacidade, eu não estou preparado, e Deus se enganou, eu acho que isso é coisa do meu coração, não é coisa de Deus, não. Quantas coisas que você acha que é demais para você? E Deus falando com você. Deus tentando te colocar para construir algo. E por que nunca acontece nada na sua vida? Porque você não deixa Deus te levar para aquilo que Ele quer. Porque você acha que é loucura. Não, é muita loucura isso. Não, isso é coisa minha, não pode ser coisa de Deus. Quantas vezes você já pensou assim? Não, acho que... Não. Isso não é de Deus para a minha vida, não. É de Deus para a sua vida, sim. Porque com Deus, as coisas não funcionam como as coisas funcionam naturalmente. Com Deus, a gente não conhece o amanhã. Com Deus, a gente tem que estar disposto a fazer loucura. Com Deus, a gente tem que aprender a confiar. Mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que você não se sinta capacitado, habilitado. Mas se Deus falou, Deus não ficou tentando convencer Moisés. Moisés não, é Noé. Deus não ficou falando, Noé, Noé, você vai ter que fazer assim. Falou hoje. Daí amanhã Deus chamou Noé de novo e falou assim, Noé, mas é assim, assim, assim. Mas não, a Bíblia conta, se você for ler todo o capítulo de Gênesis 6, você vai ver que Deus chamou Noé, falou para ele que queria uma arca, deu os centímetros que era para construir, como que era para ser construída a arca, e pronto. E Noé não ficou indagando a Deus, não ficou questionando, mas Senhor, será que vai dar certo? Mas Senhor, o que vão falar de mim? Mas Senhor, como que eu vou fazer isso no meio desse mundo pervertido? Mas Senhor, eu vou ser apedrejado, mas Senhor, eu vou... Não, a Bíblia não conta nada disso. Noé falou assim, Deus falou, então se Deus falou, eu vou obedecer, eu vou fazer, porque Deus sabe o que está falando. E nós, quantas vezes nós duvidamos do que Deus fala com a gente? Alguém tem coragem de admitir isso? Quantas vezes a gente duvida? E daí como que a gente vai achar graça aos olhos de Deus se Deus fala? A gente fala, não. Não é para mim.
Entende? A terceira coisa que levou Noé a achar graça aos olhos de Deus. Noé não estava preocupado com o tempo. Noé levou de 100 a 120 anos, diz a história, para construir a arca. Você já pensou o que é 100 anos? Não é 100 horas, não são 100 dias, não são 100 meses. 100 anos. Noé construindo algo porque Deus falou com ele. Você imagine como que as pessoas reprovavam a Noé. Você imagine como que Noé era taxado diante das pessoas à volta dele. Mas ele não se preocupou. Por quê? Qual que era a preocupação de Noé? Obedecer a Deus. Deus me escolheu. Deus me escolheu. Deus falou que Ele ia me salvar, que vai vir uma destruição, mas eu não vou ser destruído. E quantas vezes o Senhor tem nos alertado que o mundo vai desmoronar, mas aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. E nós não estamos preocupados com isso. Olha, amados, quantas pessoas, infelizmente, pegaram a Covid e partiram dessa vida. E nós estamos aqui. Nós sobrevivemos à Covid. Porque Deus permitiu. Porque Deus quer algo conosco. Porque Deus tem algo através de nós. Porque nós somos importantes. Nós somos uma voz dessa terra. Nós somos uma voz dessa terra. A quarta coisa que eu entendo aqui, que Noé fez, que chamou a atenção de Deus. Você vai ver que na história de Noé, ele só salvou a família dele. Lá no capítulo, no versículos 18 e 19, fala que Deus fala assim, que era para Noé entrar na arca, ele, a mulher dele, os filhos dele e a mulher dos filhos dele. Então, o que eu entendo aqui? Que a partir do momento que um da casa anda com Deus, a nossa família é livrada de muita coisa que Satanás tinha planejado. Basta um da casa andar com Deus. E muita coisa indesejável vai ser evitada. E nós ficamos pensando, mas por que eu tenho que orar? Meu marido não ora. Mas por que eu tenho que ir na igreja? Meu marido não vai na igreja. Mas por que eu tenho que fazer isso? Minha mulher não quer saber das coisas de Deus. Não. Apenas um na casa salva toda a família. Apenas um na casa andando com Deus traz salvação para a família, para a futura geração. Apenas um. Deus quer encontrar um coração que esteja disposto a andar com Ele. Tem algum coração aqui nessa noite disposto a andar com Deus? Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E olha só o que a palavra do Senhor diz. Hebreus capítulo de número 11. Isso eu quero que você abra comigo. Hebreus 11. Nós estamos falando sobre Noé. Hebreus 11, versículo 7. Diz assim: pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, ele foi avisado por Deus, ele obedeceu a Deus. E ele foi livre da destruição.
Amados, a fé é a nossa arma, é a nossa munição contra as hostes espirituais da maldade que estão nos ares. Não tem outra maneira da gente viver. Sem fé a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não pense você que se você um dia que o anticristo entrar na terra, você negar a sua fé, porque você acha que você vai sobreviver, você vai ser poupado, você está morto, você está perdido. Porque a fé é a nossa arma de guerra. É a nossa fé que nos move, tem que nos mover todos os dias. Porque o que seria de nós sem Deus, o que seria de nós sem Jesus? Aonde estaríamos, que jeito estaríamos, como andaríamos? Por mais que você possa estar olhando para você e se sentindo falho em muitas coisas, mas o Senhor quer te melhorar. Não somos perfeitos, eu não sou perfeita também. Essa palavra também é para mim, eu também não sou perfeita. Mas tem algo que eu tenho no meu coração muito grande, é arrependimento. Porque quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente se olha e se vê como pecador, como uma pessoa que errou. Quanto mais você se sentir pecador, quanto mais você se sentir que você tem errado, que você tem falhado, é porque mais você está se aproximando de Deus. E Deus espera atitudes nossas. Amém? E para nós terminarmos, depois de tudo isso que o Senhor falou conosco, acredito que vocês estão meio assustados. O Senhor quer fazer um carinho a nós, amém? Abra sua Bíblia em Salmos de número 89. Depois da palavra de confronto, para que a gente venha meditar, o Senhor nos dá um remédio, o bálsamo. Porque a Bíblia fala assim, que o Senhor é que faz a ferida, e é o Senhor que sara a ferida. Oh, amados, se nós entendêssemos como nós precisamos ser dependentes do Senhor, sem ter medo do amanhã, sem ter medo de perdermos, sem ter medo de pessoas, sem ter medo de circunstâncias, porque nada se compara com o que Deus tem para nós. Você pode estar vivendo uma situação assim como Jó, que um dia teve tudo e viveu uma situação que perdeu tudo que tinha. Ele viveu uma abundância e depois viveu na escassez. Mas chegou a hora que Deus tirou ele da escassez. Porque com Deus é assim. Deus não permite você viver uma vida de escassez, de miséria, não. Ele muitas vezes permite algumas marcas na nossa vida para que a gente venha crescer, porque Deus está interessado no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. É isso que Deus está interessado, amém? Salmos 89, versículo de número 19. Deixa eu achar aqui o meu. Coloca para mim a Bíblia Revista e Corrigida, que eu não vou ler na minha, eu quero ler a Revista e Corrigida, porque eu achei que ela é melhor. Isso, é do 19 ao 23. Fala assim: então em visão falaste do teu santo, e disseste, socorri um que é esforçado, e exaltei a um eleito do povo. Achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derribarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei os que te aborrecem. Olha o que Deus está falando conosco. Ele faz a ferida e Ele sara a ferida. O que eu entendo?
com essa palavra. Que Deus sempre veio ao encontro daquele que é esforçado. Porque nós não conseguimos nada nessa terra sem esforço. Às vezes a gente não entende, né? Por que nós sendo cristãos, a gente tem que fazer tanto esforço nessa terra. Mas por quê? Porque Deus olha para o esforçado. Deus olha para o esforçado. Outra coisa que a gente não entende. Mas tem coisas que a gente faz, ninguém reconhece, ninguém vê. Mas Deus está vendo. Amém? Deus está vendo tudo o que você faz. Não podemos nunca nos esquecer quem somos e o que carregamos dentro de nós. E fica tranquilo, que Deus guerreia as suas guerras. Amém? E Deus vai transformar a sua situação, desde que você esteja disposto a andar com Deus, sendo leal, fechando as brechas, não ouvindo o inimigo, ouvindo e obedecendo a Deus. Chega de nós darmos brechas para o inimigo. Chega de nós desistirmos daquilo que Deus tem conosco. Chega. Nós precisamos estar posicionados. Por quê? Porque o Senhor vai derrubar os nossos inimigos e vai ferir tudo aquilo que está contra nós, porque sobre nós existe o óleo da unção, porque nós fomos escolhidos para sermos o santo que anda com o Senhor. Você pode aplaudir o nome do Todo-Poderoso.